Glória a Deus, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos trabalhar vários versículos desse capítulo que é conhecido como o capítulo da ressurreição. Então nós vamos começar lendo a partir do verso 1 até o verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor por sua palavra. Eu quero meditar com você nessa manhã sobre o tema da ressurreição. Então, amados, aqui o capítulo 15 é um capítulo inteiro em que Paulo, ele faz uma defesa sobre a questão da ressurreição de Cristo. O tema da nossa mensagem nessa manhã é exatamente esse aí, a ressurreição de Cristo, o fundamento da nossa esperança. Vamos repetir? A ressurreição de Cristo, o fundamento da nossa esperança. Queridos, foi o ex-presidente do Irã, Ahmadinejad, em 2006, que ele começou a fazer algumas declarações de que o holocausto dos judeus nunca aconteceu. Na verdade, ele organizou uma conferência em Teherã, uma conferência internacional para revisão do mito do Holocausto, onde ele reuniu pessoas conhecidas por posições negacionistas. Apesar da vasta documentação que confirma que o Holocausto aconteceu, como testemunhos, registros nazistas, evidências físicas, incluindo os campos, os arquivos e julgamentos como os de Nuremberg. Sabe como isso se chama, queridos? Negacionismo histórico, ou revisionismo, ou ainda ideologia da desinformação. E sabe qual é o principal objetivo de estratégias como essa? É enfraquecer a legitimidade de Israel. Bom, esse tipo de abordagem de tentar negar um fato genuíno, verdadeiro que aconteceu, também tem sido usado em relação à ressurreição de Cristo. Eu não sei se você está aqui nessa manhã e tem alguma dúvida quanto à ressurreição, ou se você não crê na ressurreição. Mas essa questão do negacionismo não é algo dos nossos dias, como aconteceu no Irã, mas desde os dias de Paulo, isso já acontecia. E lá na igreja de Corinto, para quem Paulo envia essa carta, dirige essa carta, havia pessoas ali influenciadas pela cultura grega, declarando que um corpo mortal, impuro, pecaminoso, não poderia coabitar com a estrutura pura e santa do Espírito. Então, eles negavam que a ressurreição tivesse acontecido. Nós vemos isso no versículo 12 de 1 Coríntios. Então, Paulo vai escrever aos Coríntios, e todo esse capítulo 15, ele está fazendo uma defesa sobre a veracidade, apresentando argumentos fortíssimos, robustos, irrefutáveis, como nós vamos aqui, sobre o fato da ressurreição. E para isso Paulo começa falando sobre a composição do evangelho que ele pregou. Ele diz: olha, o evangelho que eu anunciei a vocês, ele é composto da vida, da morte e da ressurreição de Cristo.
Queridos, se nós tirarmos a ressurreição da equação, o evangelho, a boa notícia, deixa de ser boa notícia. Não existe fundamento, não existe razão para crermos numa boa notícia se a ressurreição de Cristo for subtraída dessa notícia. Então, Paulo começa falando isso e ele vai mostrar que aquela ação dos coríntios, de alguns coríntios que não criam na ressurreição, tem o potencial devastador, como efeito dominó, de destruir a crença das pessoas. Ele vai argumentar dos versos 12 ao 19 que se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. E os apóstolos seriam tidos como falsas testemunhas. E não apenas isso, mas os pecados com os quais nós lutamos não foram realmente vencidos. Sabe, queridos, quando a gente fala de ressurreição, muitos acham que a nossa crença na ressurreição é algo subjetivo, é algo abstrato, é algo utópico, fantasioso. Mas nessa manhã eu quero mostrar a você que a nossa fé na ressurreição é concreta, é substancial, é robusta e é densamente fundamentada. Então nós vamos, nessa manhã, construir o dossiê da esperança, apresentando elementos como as promessas da ressurreição, o fato, o evento da ressurreição, as provas dessa ressurreição e a nossa esperança como consequência de tudo isso. Então vamos lá, o primeiro elemento dessa construção que nós estamos fazendo nessa manhã acerca da ressurreição de Cristo é o alicerce prometido, a promessa da ressurreição. O versículo 4 de 1 Coríntios 15 diz que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que quando Paulo fala disso, não havia evangelhos registrados, escritos ainda. Não havia a maior parte do Novo Testamento. Então, quando Paulo diz assim, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, ele está invocando os registros do Antigo Testamento e também as próprias declarações de Jesus, prometendo que ele iria ressuscitar. Ou seja, a ressurreição de Cristo, queridos, não foi algo inesperado, não foi algo que aconteceu sem que as pessoas tivessem notícia de que isso iria acontecer, mas já havia sido anunciada tanto no Antigo Testamento quanto pelo próprio Senhor Jesus. Então, no Antigo Testamento nós vemos declarações proféticas como Salmo 16, 10, que diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, vai profetizar e dizer: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, fazendo alusão à ressurreição de Cristo. É Oséias quem vai falar também de uma forma muito precisa no capítulo 6, verso 2. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos com ele. Então, esses são alguns exemplos de profecias do Antigo Testamento que apontavam para a ressurreição de Cristo. Mas aí Paulo também vai lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 16, verso 21, Marcos 9, 31, Lucas 18, 13, todas essas passagens registram Jesus dizendo: o Filho do Homem será preso, será entregue na mão dos pecadores, será condenado, eles o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Ele fala, eles o açoitarão, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus, por repetidas vezes, anunciou aos seus discípulos que a ressurreição aconteceria. Então nós temos as promessas do Antigo Testamento, proclamada pelos profetas, nós temos as promessas feitas pelo próprio Senhor Jesus, e depois, quando Jesus está diante
dos sacerdotes, dos líderes religiosos que estão questionando o seu ensino, as suas palavras. Ele diz: derrubam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. E ele estava se referindo ao seu corpo, ele estava se referindo à ressurreição. Então, queridos, a ressurreição já estava codificada na arquitetura da história. Glória a Deus por isso. Daí, esses líderes religiosos, eles pedem a Jesus um sinal que comprove que o ensino dele é verdadeiro. E ele vai dizer: essa geração perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus declara que esse sinal vai ser a comprovação da sua ressurreição. Mas talvez você está aí, ou alguém pode dizer: ok, pastor, mas tudo isso que o pastor falou foram promessas. As pessoas fazem promessas e nem sempre as cumprem. Não quer dizer que toda promessa que foi feita se cumpriu. Bom, então aí nós vamos avançar no nosso dossiê da ressurreição para o segundo elemento, que é o fato, a ressurreição em si. O marco 0, túmulo vazio. Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 20, ele vai dizer: mas de fato, essa expressão de fato significa a verdade é que, mas de fato, ou seja, a verdade é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo não tem dúvida, e ele faz essa afirmação categórica, convicto, de que o evento é uma realidade. E nós vamos ver que esse evento da ressurreição, queridos, foi narrado em detalhes, em uma riqueza de detalhes, por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós encontramos Mateus, Marcos e Lucas relatando as palavras do anjo às mulheres que foram até o sepulcro, quando o anjo disse: ele não está aqui, mas ressuscitou. E cada um desses evangelistas complementa essa narração dizendo: venham ver onde ele jazia, vejam o lugar onde o tinham colocado, lembrem-se de como ele lhes falou quando ainda estava na Galileia. Desses 4 evangelistas, queridos, 3 deles, Mateus, Marcos e João, eram judeus, e um estrangeiro, Lucas. Todos registraram esse evento da ressurreição. Desses 4, 2 foram testemunhas oculares, Mateus e João. E para João, lá na ilha de Patmos, quando João está exilado e escreve o livro de Apocalipse, Jesus se apresenta a João em Apocalipse 1, 17 e 18, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Qual é o impacto de a gente saber que esse evento aconteceu e que foi registrado? A verdade, queridos, o impacto dessa verdade é que nós servimos e seguimos a alguém que está vivo, que é Senhor e que segue agindo, sem desrespeitar qualquer outra crença ou fé que as pessoas tenham. Mas nós não seguimos a um líder morto, a um líder que ficou para trás na história, que não existe mais. Nós seguimos alguém que está vivo e segue atuando e operando maravilhas. Aleluia! Mas talvez haja quem diga: mas pastor, só houve 2 testemunhas oculares? Isso não é uma fundamentação fraca? Bom, eu quero avançar nessa construção desse dossiê, apresentando o terceiro elemento, que são 12 provas irrefutáveis da ressurreição de Cristo. Eu procurei aqui organizar, segundo os registros dos evangelistas, de Atos dos Apóstolos, de Paulo,
e aquilo que a Escritura apresenta sobre essas provas irrefutáveis. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ainda no capítulo 15, versos 5 a 8, ele vai dizer que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então nós temos uma lista nas Escrituras, nos registros bíblicos, que mostram a veracidade desse fato da ressurreição. Quem encabeça essa lista? Os primeiros que provavelmente viram Jesus ressurreto não foram as mulheres, mas foram aqueles soldados enviados para guardar a tumba, que ficaram congelados de medo quando o terremoto sacudiu aquela tumba e rolou aquela pedra, e um anjo desceu e se colocou ali, e o Senhor Jesus ressuscitou. Eles ficaram impactados com aquilo. Nós temos o relato de Maria Madalena, que foi a primeira dos que seguiam a Jesus, que o confunde com o jardineiro, pedindo que lhe mostrasse onde estava o corpo, e Jesus se revela a ela e fala Maria, e ela o reconhece e diz, ô mestre. Então, nós temos também o relato de que Maria Madalena, ela não estava sozinha no primeiro momento, mas ela estava acompanhada de um grupo de mulheres, de outra Maria, de Joana e outras mulheres que a acompanharam, e elas todas foram testemunhas das palavras do anjo que dizia, ele não está aqui, mas ressuscitou como havia prometido. Nós temos também o testemunho de Pedro. Lucas vai afirmar isso, e 1 Coríntios 15, 5 também fala que o Senhor Jesus se revelou especificamente a Pedro. Nós temos ainda a história dos dois discípulos que estavam indo tristes, cabisbaixos, a caminho de Emaús. Quando Jesus se põe a caminho com eles e vai lhes abrindo o entendimento e usando as Escrituras, explicando-lhes que o Cristo deveria morrer, padecer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar, até que chega na casa deles, eles o convidam para entrar, e quando estão ali à mesa, Jesus toma o pão, parte o pão, e nesse momento os seus olhos se abrem, e eles reconhecem o Mestre ressuscitado. Nós temos ainda o testemunho dos 10 apóstolos que estavam reunidos, porque Judas tinha suicidado, tinha tirado a sua vida, e Tomé não estava presente nessa ocasião. Quando eles estão a portas fechadas e Jesus vem até aquele recinto, aparece diante deles, eles ficam eufóricos, impressionados, e ainda como que com dificuldade de acreditar no que estavam vendo, pensando estarem tendo uma visão. Jesus disse, me dê um pedaço desse alimento, para provar que não era uma ilusão, mas Jesus come com eles, uma manifestação física da ressurreição de Cristo diante daqueles 10 apóstolos. Isso está relatado tanto em João 20 quanto em Lucas 24. Depois, uma semana depois, Jesus se interpõe novamente entre os discípulos, e dessa vez Tomé está com eles, porque quando Tomé ouve que Jesus lhes tinha aparecido, ele diz, eu não creio. Se eu não tocar ali nas feridas, se eu não sentir que ele está ali, eu não posso crer. Então Jesus aparece novamente e diz para Tomé, está aqui a minha cicatriz, toca aqui na minha ferida, toca aqui no meu lado. Então, mais uma manifestação física envolvendo um toque, porque um espírito, queridos, não come, um fantasma não come, um fantasma não tem matéria. Depois Jesus aparece a 7 discípulos que estão ali pescando no mar da Galileia. Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e outros 2 que a Bíblia não diz o nome. Eles estão pescando, e Jesus, caminhando pela praia, faz aquele milagre de uma pesca maravilhosa e os convida para vir e comer alguma coisa, e Jesus ali come com eles. E ali naquela situação Jesus restaura Pedro, conforme o relato de João 21.
E aí, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 15, diz que Jesus aparece a mais de 500 pessoas de uma única vez. E Paulo diz: se vocês têm dúvida desse registro, desse testemunho, a maioria desses para quem o Senhor apareceu continua vivo. Continua vivo. Então podem ir até eles. Perguntem se eles viram ou não o Senhor. Depois a Bíblia vai dizer que Jesus aparece para Tiago, seu irmão. Porque Tiago não cria que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias enviado. Ele não creu até a morte, ele vai crer somente depois da ressurreição. E quando Jesus ressuscita e se revela ao seu irmão Tiago, Tiago crê, se torna um dos apóstolos e um dos líderes da igreja. Depois, Jesus se revela àqueles que estão reunidos, os 11 que o haviam seguido, ali no Monte das Oliveiras, de onde ele é assunto aos céus, à vista de todos eles, depois de lhes ter dado o mandamento, a comissão de ir por todo mundo, anunciar essa boa notícia, de que ele viveu, morreu e ressuscitou, e segue vivo. E a Bíblia vai dizer que antes dessa ascensão, Jesus esteve com eles por 40 dias. E depois Paulo vai dizer que, depois de ter aparecido a todos, para ele, a caminho de Damasco, quando ia perseguir a igreja, Jesus se revela a ele, aparece a ele. Então, amados, todos esses relatos são relatos que têm evidência física, de uma manifestação física, não apenas do Espírito. Jesus não se revelou apenas em Espírito, mas se revelou em carne diante dessas pessoas. Então nós vamos aqui do ponto do ceticismo, da dificuldade, da incredulidade, e nós construímos essa ponte em direção àquilo que é concreto e que é verdadeiro. Como que pode uma multidão de 500 pessoas, das quais a maioria continuava viva, testemunhando que Jesus vivia, como se pode negar esse fato? Como se pode negar o fato de que 10 pessoas num primeiro momento, depois 11, veem Jesus, comem com Jesus, tocam em Jesus? Não se pode concordar que 11 pessoas tiveram a mesma ilusão de ótica. Mas, queridos, algo ainda mais forte que isso, porque você pode estar dizendo: tá, mas as pessoas viram isso, e eu quero te dar um outro argumento muito forte. Esse evento foi tão real, que antes de Jesus ser executado naquela cruz, quando Jesus foi preso, todos os seus discípulos fugiram com medo. Um deles, Pedro, chega a negá-lo. Essas pessoas estavam apavoradas, atemorizadas. Mas nós vamos encontrar que depois da ressurreição, esses homens são tomados de uma coragem, de uma ousadia, que não tem mais medo da morte. Aliás, a história vai contar que praticamente todos eles, todos os apóstolos, morreram pelo viés do martírio. Então, como que uma verdade, como que alguém é capaz de dar a sua vida por algo que não seja verdade? Talvez você diga: não, mas tem pessoas aí morrendo por uma causa que eles creem, mas eles estão enganados. Ok, mas no caso desses apóstolos, eles tiveram uma reação antes da morte de Jesus. Eles estavam com medo, eles fugiram, eles estavam buscando salvar a sua vida, e agora, depois da ressurreição, aquela revelação, a ressurreição de Jesus foi algo tão impactante, tão forte na vida deles, que eles disseram: não importa se a gente perder a vida, não temos como negar esse fato. O próprio Pedro, que negou que conhecia Jesus num primeiro momento, agora ele vai diante dos mesmos que condenaram Jesus, dos líderes religiosos, do sinédrio dos judeus,
E ele os confronta e diz: vocês o mataram e o crucificaram, mas ele está vivo, ele ressuscitou. Que ousadia, queridos! O que pode produzir uma ousadia, uma coragem dessa numa pessoa, a não ser o fato que foi verdadeiro, que é inegável? Mas talvez você pode dizer: ok, pastor, estou convencido. De fato, diante de todos esses argumentos e essas provas, não há como negar que Cristo não apenas viveu entre nós, morreu numa cruz, mas que Ele também ressuscitou. Mas o que isso tem a ver comigo? Mais de 2000 anos depois desse evento, que diferença faz na minha vida isso? Bom, aqui nós chegamos então no quarto elemento do nosso dossiê, o teto da nossa esperança. Nós temos a ponte entre o passado e o futuro. Nós vemos que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 22 e 23, ele vai dizer assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, vamos raciocinar juntos aqui. Se aquilo que os profetas do Antigo Testamento prometeram que iria acontecer, se aquilo que Jesus repetidas vezes declarou que ia acontecer, de fato aconteceu, se cumpriu, como foi prometido, anunciado e profetizado, nós também podemos confiar que aquilo que foi prometido, anunciado e profetizado acerca de nós e do nosso futuro, envolvendo a ressurreição, também vai se cumprir. Essa é a grande ponte, porque Ele vive, Ele é a causa, porque Ele ressuscitou, como nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã, eu também viverei, porque Ele ressuscitou, porque o que foi prometido acerca dele se cumpriu, aquilo que foi prometido acerca de mim também vai se cumprir, aquilo que foi prometido acerca de você também vai se cumprir. Então, amados, Jesus, Ele é a promessa da nossa ressurreição. Pastor, mas que promessas são essas de que nós vamos ressuscitar? Onde está escrito isso? Bom, João, só no capítulo 6 de João, Jesus repete 4 vezes essa expressão: e eu o ressuscitarei no último dia. Está lá em João 6,39, depois no verso 40 ele vai repetir: e eu ressuscitarei no último dia. No verso 44, e eu ressuscitarei no último dia. No verso 54, ele diz novamente: e eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que não pode mentir, aquele que declarou acerca de si próprio: eu sou a verdade, declarou que ele vai ressuscitar todos quantos creem nele. Depois, quando ele chega no túmulo de Lázaro, que estava sepultado há 4 dias, sua irmã, a irmã de Lázaro, chorando, sofrendo, ela diz: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ao que Jesus lhe responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quantos aqui creem em Jesus? Então essa promessa é para você, meu irmão. Essa promessa é para você, minha irmã. Mas além dessas declarações tão fortes de Jesus, enfáticas, nós temos também as palavras de Paulo. Além da carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, falando sobre a sua ressurreição, ele também escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, dizendo: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, glória a Deus. Talvez você não esteja aqui mais acompanhado de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que serviu a Cristo fielmente durante a sua vida.
mas mediante essa promessa, a trombeta vai soar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus. Ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 11, Paulo diz: se habita em vocês, preste atenção nessa promessa, se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Veja, Jesus foi ressuscitado, foi levantado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Ele diz: se esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o seu corpo mortal, o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo está dizendo: assim como o Espírito operou uma obra tremenda de ressurreição, levantando Jesus dentre os mortos, vocês que creem nele, o mesmo Espírito atuará também levantando vocês dentre os mortos. Concluindo essa mensagem, queridos, o que nós podemos sair daqui nessa manhã, com que convicção? Qual é o impacto, qual é o resultado dessa compreensão da ressurreição? Nós enfrentamos lutas nessa vida, nós enfrentamos pressões, nós enfrentamos enfermidades e até morte. Talvez você possa estar vivendo um momento de luto, a partida de alguém muito querido para você, mas diante das tristezas, das lutas, dos desafios dessa vida, você pode lembrar da promessa do Senhor Jesus em Lucas 21, 28, quando ele diz: ora, ao começarem estas coisas a acontecer, levantem a cabeça, levantem os olhos, porque a redenção de vocês se aproxima. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos concluir essa mensagem dizendo: nós temos as promessas de que Cristo ressuscitaria. Nós temos o evento registrado que de fato ele ressuscitou. Nós temos fartas provas de que aquilo que foi prometido se cumpriu. E nós temos também as promessas de que nós ressuscitaremos pelo poder do Senhor. Queridos, por isso nós temos uma esperança que é concreta, que é empolgante e que nós aguardamos ansiosamente. O Senhor Jesus, antes de deixar os seus discípulos, disse: eu vou para o meu Pai preparar-vos um lugar. Depois eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Glória a Deus. Você pode sair daqui nessa manhã, qualquer pessoa que vier pedir a razão da sua fé, daquilo que você crê, como diz lá na carta de Pedro, perguntar qual é a razão da esperança que você tem, você pode dizer: eu tenho plena convicção, eu não creio num conto de fadas, eu não creio numa história inventada por pessoas, eu creio num evento que mudou a história, o destino da raça humana, de todos aqueles que creem em Deus, porque Jesus, ele veio a esse mundo, o Messias prometido, viveu entre nós, morreu numa cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia, conforme ele falou do sinal de Jonas, ele esteve 3 dias no ventre da terra, no coração da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Muitos o viram, confirmaram, registraram o acontecido, e ele segue atuando hoje através do seu Espírito no meio da sua igreja. E em breve, queridos, a trombeta vai soar e ele voltará. Ah, como nós aguardamos esse dia, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, e reinaremos com ele. Glória a Deus. Você está feliz por essa certeza, por essa garantia da sua esperança? Glória a Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar juntamente com você, uma oração de alegria, de gratidão, de expressar ao Senhor a nossa admiração, o nosso gozo, a nossa confiança na sua palavra. Feche os seus olhos agora, abra os seus lábios e comece a louvar ao Senhor, declarando a sua gratidão
por esse evento tão importante que o Senhor realizou a meu favor e a seu favor. Glória a Deus.